Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha reinar em cada coração nessa noite. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a seguir. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos para Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um esplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para te recalcitrar contra os aguilhões. E ele, temendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? E disse: Senhor, levanta-te, entra na cidade, e lá te direi o que convém fazer. E os varões que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não viu a ninguém, e guiando-o pela mão conduziu a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Amém, meus irmãos? Nós que conhecemos da Bíblia Sagrada, nós conhecemos a vida do nosso saudoso e amado missionário Paulo. Paulo foi um dos maiores missionários da igreja evangélica, da igreja de Cristo. Paulo, ele tem uma cidade aqui no Brasil, em reverência a Paulo, chamado São Paulo. Tem a estado de São Paulo reverenciado a nosso saudoso São Paulo. Tem o time de futebol que é reverência ao nosso saudoso São Paulo, apóstolo Paulo. Tem a Vila São Paulo aqui em Goiânia, no setor, que é referência a São Paulo. Tem cidades, melhor dizendo, tem ruas chamadas São Paulo. Tem avenidas chamadas São Paulo, tem padarias, tem farmácias, tem posto de gasolina, tem supermercados com o nome São Paulo. Depois de Jesus Cristo, no Novo Testamento, o homem mais entendedor, que mais teve entendimento sobre a graça, foi Paulo. Mas aqui eu quero voltar para vocês, antes de Paulo conhecer a graça de Cristo Jesus. Sabemos que Saulo ele respirava ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. E ele pedia-lhe carta aos sumos sacerdotes para matar os irmãos daquela seita, ou seja, ele considerava o povo cristão como de uma seita. E indo Paulo no caminho de Damasco, apareceu Jesus para ele em um grande clarão. Paulo, ele acreditava, antes de se converter, ele acreditava que Jesus era um falso profeta, um anticristo. Porque a Bíblia está escrita em Deuteronômio, capítulo 21. Todo aquele que é lançado no madeira, crucificado no madeira, é considerado maldito. E ele achava Jesus, que Jesus ele era um maldito. Mas Jesus ele não era maldito. Jesus ele se fez maldito por mim e por você. A Bíblia nos fala que quando Jesus estava na cruz do Calvário, Jesus ele lançou sobre si as nossas dores, nossos pecados, nossas enfermidades.
E o próprio Deus virou as costas para Jesus, porque não estava suportando os nossos pecados que estavam sobre a vida de Jesus. E ele considerava Jesus como um falso Cristo, como um falso profeta. Até muitos judeus acreditavam que Jesus não era o Cristo. Mas foi necessário que Jesus aparecesse para ele ali no caminho de Damasco, com esplendor e com grande glória. Paulo, que ele é entendedor da lei, ele era um homem que entendia a lei de Moisés, que praticava a lei de Moisés, mas não conseguia obedecer 100%, porque quem obedeceu a lei 100% foi somente Cristo. Paulo, como entendedor da lei de Moisés, ele fala, certamente esse é o Cristo, porque olha o esplendor que ele apareceu para mim, eu fiquei até ser cego. E alguns estudos falam que quando nós vemos a glória de Deus, nós chegamos até a óbito. Isaías, quando ele viu o trono do Senhor, viu Jesus à direita de Deus, ele temeu, porque era um homem puro de lábios. Mas Paulo, melhor dizendo, ele viu o esplendor de Cristo. Ele não suportou olhar para a face de Cristo, para o esplendor de Cristo. E ele fala, Paulo. Ele diz, quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegue. E Paulo disse, o que queres que eu te faça? Entra na rua e que eu te direi o que fazer. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, de perseguidor, ele ia passar a ser perseguido pelos povos judeus, pelos gregos, por muitas pessoas ele ia ser perseguido. E a Bíblia fala que o Saulo ele ficou cego. Ele não viu durante 3 dias, 3 noites, ele não comeu e nem bebeu. E o Senhor aparece em uma visão a Ananias. Disse a Ananias, sabe, Saulo, ele está orando. Vá lá e imponha as mãos sobre ele para que ele veja, ele está cego. E Ananias disse, não é este o que mata os cristãos, que persegue a tua igreja? E Jesus vai, porque ele é um vaso escolhido para levar a mensagem para o povo de Israel, para os gentios e para os reis da terra. E ele foi, e quando ele chegou lá, ele viu Paulo, e Ananias orou e Paulo começou a ver. Ele já foi batizado com o Espírito Santo nas águas. E ele, naquele mesmo momento que ele estava ali, que o povo ficava sabendo que Paulo, convertido ao cristianismo, muitos até mesmo cristãos que estavam ali em Damasco, queria matar a Paulo. E foi necessário que Paulo ele descesse num cesto. Algumas Bíblias falam que é junco. Ele desceu num cesto e foi até o encontro de Pedro. E sabemos que Pedro recebeu, não acreditando que ele tinha convertido, mas Barnabé leva Paulo até Pedro. E Paulo ele começa a aprender com os discípulos. Paulo ele começa a ficar 3 anos separados, só aprendendo, meditando, aprendendo com os discípulos, aprendendo a Escritura. Paulo era um homem a qual o próprio Cristo revelou a graça para ele.
O povo daquela época achava que eles tinham que obedecer à lei para ser salvo, tinham que circuncidar, tinham que obedecer os sábados. Mas sabe de uma coisa? Jesus, ele cumpriu a lei por mim e por você. Nós não somos salvos, não é mérito nosso, o mérito é todo de Cristo. E o povo não entendia o processo da graça. Nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é de onde nós somos salvos pela graça. Não que a graça, ela dá direito de nós vivermos no pecado. Não é isso, não entenda mal, meus irmãos. Mas nós somos salvos pela graça. Jesus veio salvar a Paulo, veio salvar os discípulos pela graça. Porque nós não somos merecedores da salvação. A salvação é pela fé em Cristo Jesus, pela graça. E o povo, eles achavam que para ser salvo, eles tinham que circuncidar, tinham que guardar o sábado, não podia comer carne de porco. Não é bem assim. O próprio Jesus, ele cumpriu a lei por nós. Porque quem não comia carne de porco era o povo judeu da época de Moisés, que guardava a lei de Moisés, guardava o sábado, tinha que circuncidar. Mas Paulo fala, se fazemos essas tais coisas, obedecemos a lei, nós fazemos que a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo se torne em vão. Porque Cristo é a apropriação pelos nossos pecados. Cristo, ele salvou a humanidade. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Do mesmo jeito que Deus salvou Saulo, ele quer te salvar. Aquelas pessoas, Paulo, ele era perseguidor da igreja de Deus. Aquela pessoa que te persegue, que te maldiz, te calunia, até mesmo que te trai. Não guarde mágoa deles. Ore para que Deus o converta. Os apóstolos do Senhor que eram unidos no parte do pão, eles oravam pela conversão de Saulo. Você acha que eles não oravam? Oravam sim. Mas quando converteu, muitos não acreditavam. Mas Paulo, ele converteu de verdade. Paulo, ele guardou os mandamentos de Deus. Paulo, ele falou, sede imitador de mim, assim como eu sou do Senhor Jesus. E Paulo vai nos falar nos momentos antes da sua morte. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé ele guardou, que ele tinha entre ele e Cristo, ele guardou. É um homem a qual nós podemos entender o processo da graça. Porque a graça é favor imerecido. É presente de Jesus, de Deus. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, que é Jesus, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós somos salvos pela graça. Nós que nós vimos aprender com Paulo, entender o processo da graça por meio da fé. Tá aí essas palavras, meus irmãos, que sabemos que Paulo, de perseguidor de cristão, ele passou a ser perseguido. Você que professou Jesus como cristão, como Cristo, melhor dizendo, você vai ser perseguido por amor ao Evangelho. Não que você talvez no passado não perseguir cristão, mas você vai ser perseguido. Todos nós perseguimos, todos nós vamos ser perseguidos, até mesmo por pessoas da nossa família, pessoas da faculdade, pessoas da igreja.
Nós vamos ser perseguidos, mas tem de bom ânimo, porque Jesus ele venceu o mundo por mim e por você. E a nossa coroa está preparada. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Você que tem a sua coroa, não deixe Satanás ceifar, roubar a tua coroa. Prepara-te para encontrar com o Senhor. Você que não tem um encontro com Jesus, prepara para encontrar com o Senhor. Tá essas palavras em nome do Senhor Jesus.